Filmes mais odiados e amados de 2025. E aí, tudo jóia? Eu amo conversar sobre cinema e esse ano eu decidi que, além de conversar pessoalmente, eu também vou registrar aqui as minhas impressões com indicações e contraindicações. Tem alguns que são de 2024, mas eu só assisti em 2025. Ah, e vale lembrar, eu não sou crítico especializado. Aqui é mais um papo de fã para fã e comentários com opiniões contrárias são super bem-vindos. Vou logo começar pelos péssimos, que são aqueles que você deve comemorar se você não viu. Sabe aquela sensação de tempo jogado fora? Pois é, 2025 insistiu numa moda horrorosa, que é de pegar clássicos infantis em domínio público e transformá-los em um terror barato. Nossa, começando pelo pior, Alice in Terrorland, Alice no País do Terror. É um slasher dirigido por Richard John Taylor que tinha um prato cheio para transformar o clássico em algo grandioso, mas o resultado foi um filme vagabundo e raso que não passa de um amontoado de imagens com uns efeitos experimentais, sabe? Seria tolerável por 5 minutos, mas esticado por 77 minutos intermináveis. Outro péssimo, Peter Pan's Neverland Nightmare. Peter Pan, Pesadelo na Terra do Nunca, dirigido por Scott Jeffrey. Aqui o Peter Pan é um sequestrador de crianças e a parceira dele foi uma vítima no passado. Mas não se engane com a premissa, porque o filme não tem uma única cena boa. Sério. Um efeito prático convincente não tem. Às vezes nem sequer a imagem presta. É ruim do início ao fim. Outro também péssimo, Screamboat, Terror a Bordo, dirigido por Steven LaMorte. É uma comédia sem graça, inspirada no Mickey Mouse, com uma tentativa frustradíssima de terror. E o interessante é que o ator principal é o David Thornton, que é o Art do Terrifier. Só que nem ele conseguiu se salvar porque a fantasia é ridícula, as maquiagens são péssimas. E eu acho que esse filme não agregou nada ao portfólio de ninguém envolvido. E aí, tendo esses 3 exemplos, eu nem me atrevo a assistir os novos do Ursinho Pooh e do Popeye. Porque pra mim, a falta de técnica e a pobreza intelectual são um desserviço para esse gênero. E por falar em ideias mal aproveitadas, vamos sair desses contos de fadas para o TED moderno com Clear Mind. A Vingança Não É um Jogo. É um suspense dirigido por Rebecca Skries, em que uma mãe usa a realidade virtual para se imaginar se vingando de colegas negligentes. A premissa é essa, mas antes de a gente se livrar do filme, nos minutos finais, a gente é mergulhado numa onda de tédio, diálogos bobos, sem propósito nenhum. Que honestamente parece que a diretora reuniu ali o elenco e disse, improvisem aí sobre qualquer coisa por 2 horas. Outro, The Monkey, o Macaco, que é um trash dirigido por Osgood Perkins. E sim, é uma obra baseada em Stephen King, mas o resultado é decepcionante. Na história, um macaco de brinquedo causa mortes uma vez que bate os pratos, mas nunca morre quem os protagonistas querem que morra. Bom, pelo menos esse aí tem algumas cenas bem feitas, tem várias mortes criativas, o que o torna um filme ruim, porém assistível, se você quiser apenas algo tolo pra rir. E aí quase que esse entra no próximo grupo de filmes que são os mais ou menos, aqueles que podem valer o play. Então, saindo do lixo total, vamos para os filmes meh. São aquelas obras medíocres que não são um desastre, mas também não vão mudar a sua vida. Começando por O Alto da Compadecida 2, comédia dirigida por Guel Arraes e Flávia Lacerda. João Grilo e Chicó se reencontram 25 anos depois em Taperoá. E aí o filme tem a mesma pegada do original, o que é bom, mas não traz nada de novo, o que é péssimo. É pura nostalgia e repetição de fórmula. Eu ri bastante, então a comédia cumpriu o papel, mas eu duvido que você queira assistir uma segunda vez. E enquanto o Alto da Compadecida 2 se apoia na repetição, esses 3 próximos que eu vou citar, eles trazem conceitos diferentes, mas o resultado é bem... Azrael, que é uma ação e terror dirigido por E.L. Katz. O resultado bem é isso aí. Num mundo em que ninguém fala, uma jovem foge de crentes assassinos. E aí acaba lembrando um lugar silencioso, mas sem a mesma atenção. E aí quando acaba, você fica com aquela sensação de... ok, terminou. Death of a Unicorn, A Morte de um Unicórnio. É uma comédia sombria de Alexis Kaufman, em que um homem atropela acidentalmente um unicórnio e nessa ocasião a filha dele tem uma conexão espiritual com o bicho. E aí ambos descobrem que o corpo do animal tem propriedades milagrosas. E aí ele quer lucrar e ela quer respeitar o animal. Tem uma mensagem boa, tem algumas cenas sanguinárias bem legais, mas é tolinho e é esquecível.
Him, GOAT, terror psicológico dirigido por Justin Tippin, em que um atleta sofre um treinamento desumano para se tornar o melhor. Não tem sequer uma reviravolta ou alguma camada metafórica, é só isso que eu falei. Então, se você quer apenas ver sangue e violência gráfica, vai fundo. Mas se você espera um roteiro elaborado, aí esqueça. E aí, partindo para roteiros que a gente já conhece de longe, sim, tivemos mais uma vez uma grande temporada de sequências e reboots que não arriscam nada, começando por I Know What You Did Last Summer, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, um slasher dirigido por Jennifer Robson, que apresenta aquele mesmo esquema dos anos 90, crime, acobertamento e vingança. É um entretenimento gostosinho, mas a revelação de quem mata é decepcionante. E assim, a experiência vale pela companhia, pela pipoca, mas o filme em si ele não tem chance de ser o protagonista do rolê. The Strangers Chapter 2, Os Estranhos capítulo 2, slasher de Rennie Holland. A história não avança nada, praticamente nada em relação ao primeiro, exceto pelo final que mostra uma cena do passado das personagens assassinas. E assim, é basicamente uma sequência de loops da protagonista fugindo, se escondendo e lutando. E aí seria um ótimo curta-metragem, na minha opinião, mas esse formato de longa-metragem me parece enrolação. The Conjuring, Last Rites, Invocação do Mal 4, O Último Ritual, dirigido por Michael Chaves. É uma compilação de tudo que já vimos na franquia. O terror do primeiro, o drama do segundo e o romance do terceiro. É bem produtivo? Sim, porém repetitivo. Então, para quem é fã, vale o encerramento, mas com um total de 0 surpresas. Wolfman, Lobisomem, é um terror dirigido por Leigh Whannell. Nele acompanhamos uma família que é caçada por um predador e eles estão em uma casa remota. E aí os efeitos são decentes, o roteiro tem um tempero interessante e eu posso dizer que é um bom filme de lobisomem, mas não impressiona. Enfim, para fechar esse bloco, temos filmes que tentaram ser conceituais e até tiveram alguns acertos, mas que não foram o que prevaleceu. Por exemplo, Presença é um drama de Steven Soderbergh, em que a câmera é o ponto de vista do fantasma, o que o torna um filme interessante. No entanto, o final exige uma mente muito aberta, e se você gosta de explicações ou algo mais racional, passa longe. Vicious, Presente Maligno, um suspense de Brian Bertino, em que uma mulher precisa colocar dentro de uma caixa misteriosa 3 coisas: algo que ela ama, algo que ela odeia e algo que ela necessita. É tenso, a trilha sonora ajuda muito e a atriz principal dá o nome, mas o final se alonga demais e fica confuso. Vale a experiência, mas não é lá essa coisa toda. Enfim, Together, Juntos, terror corpóreo de Michael Sarnowski, em que um casal decide estreitar laços para salvar a relação e acaba literalmente unido. É agoniante e visualmente interessante, mas é previsível, principalmente se você já viu o pôster. Sur la Seine, Sob as Águas do Sena, suspense francês de Xavier Jean. Um animal marinho aparece no Rio Sena durante uma competição em Paris e aí acontece uma bagaça. Enfim, olha, para assistir esse filme, esqueça a biologia, a ciência de uma forma geral, desliga o cérebro e se diverte com o caos. Ele é medíocre, mas é divertido. L'Alfiere, o Alferes, é um suspense italiano de Michele Missicchia, que é quase um remake de Don't Breathe, O Homem nas Trevas, no qual jovens invadem a casa de um idoso perigoso. Mas no final ele toma um rumo diferente, embora não seja genial, é legalzinho, mas é meio avacalhado. Never Let Go, Não Solte, é um terror do cineasta francês Alexandre Aja. Uma família conectada por cordas para fugir de um mal. Qual é o nome do filme? Não Solte. E o que eles fazem? Tecnicamente é tudo bem feito, mas o final da história me decepcionou. E se você focar na jornada, vai gostar da agonia, mas se você foca no desfecho, pode se frustrar. E ele tentou fazer algo como o filme O Herege, só que o Herege conseguiu ele... Enfim, esse é assunto para mais tarde. Psychiatric, terror no hospital psiquiátrico. É um terror de Ian Hunt Duffy. No último dia do funcionamento de uma ala psiquiátrica, chega um paciente perigoso que, com uma motivação pessoal e uma ajudinha interna, acaba matando boa parte da equipe de trabalho. O filme é objetivo e econômico. São 58 minutos, não mostra as mortes de forma explícita e ele mostrou que aprendeu a lição. Se não tem muito a dizer, não enrola, faz um filme menor e pronto. Agora sim, coisa boa, chegamos finalmente ao grupo massa, aqueles filmes quase perfeitos que valem a pena investir o tempo. Den Sticks Testosterone, Meia Irmã Feia, fantasia norueguesa de Emily Joshua. Esqueça o terror barato de
Peter Pan e Alice, porque aqui esse filme amplia o universo da Cinderela com inteligência e ele foca na pressão estética contra as mulheres que acabam se sentindo feias quando naturais. E o terror corpóreo me lembrou muito o filme de The Substance, A Substância. É impactante, nojento e reflexivo. The Life of Chuck, A Vida de Chuck, é um drama metafórico dirigido por Mike Flanagan, baseado também em Stephen King, mas sem terror. Inclusive, Chuck é só o nome do homem, tá? Zero referência ao brinquedo assassino. A obra ela é contada do final para o início, em 3 capítulos. Bom, talvez em algum momento eu tenha derramado uma lágrima, mas fica de boa que esse filme não vai lhe deixar triste, não. Pelo contrário, ele vai lhe fazer pensar sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro. Enfim, é uma obra contemplativa que vai lhe fazer refletir sobre a vida. E da reflexão profunda, vamos para a diversão com uma sequência de aventuras que entregam exatamente o que prometem. Por exemplo, Megan 2.0, que é uma comédia de ficção científica de Gerard Johnston. Agora é uma pegada zero terror, tá, gente? Então é um pouco mais de ação, de humor mais ácido. E aí o filme nos convida a pensar sobre responsabilidade civil referente a danos causados por serviços e produtos movidos por inteligência artificial. É uma obra sarcástica, estilosa e divertida. Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, aventura brasileira de Fernando Fraia. É um live action do Chico Bento que é para a família inteira, cujo ator principal é um garoto absurdamente talentoso. A mensagem é linda e a diversão é certa. Vai com tudo. The Gorge, Entre Montanhas, é ação e suspense de Scott Derrickson. Um par de atiradores protegendo uma muralha contra seres perigosos, vamos dizer assim. E aí essa dupla ela não pode se aproximar fisicamente. E o que é que eles fazem? Tudo que não era para fazer, assim a gente pode se entreter. E falando em entretenimento, se liga nesses títulos que prendem a gente. It Ends With Us. É assim que acaba. Drama dirigido por Justin Baldoni. A história começa com um romance meloso, bem tradicional, de um casal hétero. E aí, até certo ponto, parece que vai ser um filme bobo e comum sobre monogamia e ciúmes, mas pouco a pouco vai se transformando em um drama cada vez mais intenso e traz boas surpresas. Frankenstein, romance gótico de Guillermo del Toro. Vai com calma que esse filme é longo, parece até uma série, mas é visualmente deslumbrante. Além disso, preserva toda aquela reflexão filosófica e ética do livro de Mary Shelley. É uma obra de arte. Abigail, comédia e suspense de Matt Bettinelli Open e Tyler Gillette. Segue a mesma linha de O Alferes e O Homem nas Trevas, só que aqui não se trata de um idoso veterano de guerra, mas de uma vampira antiga e perversa no corpo de uma garotinha. Olha, isso aí só seria revelado na metade do filme, mas a sinopse e o trailer fizeram o favor de entregar a primeira surpresa logo de cara. Olha, é exagerado e sanguinário e muito engraçado. 28 Years Later, Extermínio, a Evolução, dirigido por Danny Boyle. Nessa sequência você encontra ação, drama e aventura com uma atmosfera amedrontadora. Décadas após o vírus da raiva devastar o mundo, uma nova sociedade, isolada porém organizada, enfrenta vários desafios. E o roteiro traz possibilidades que foram pouco exploradas por filmes de contágios e afins. É emocionante e muito bem feito. Final Destination, Bloodlines, Premonição 6, Laços Sanguíneos, terror pipoca de Zach Lipovsky. O filme assume a morte como uma personagem que tem sentimentos, planos e poder para intervir de forma sobrenatural no plano físico. E aí tem aquele velho jogo de insinuar, segurar e fazer a bagaça acontecer. Bom, finalmente chegamos aos melhores, aqueles filmes top que eu adorei. Freakier Friday, sexta-feira ainda mais louca. Uma comédia muito doidona e genuinamente engraçada de Nisha Ganatra. A obra expande as piadas geracionais e traz mais emoção. E as referências constantes à princesa do pop, Britney Spears, são a cereja do bolo. E não precisa ver o primeiro para curtir esse aqui. Enfim, outro que eu amei foi Companion, Acompanhante Perfeita, ficção científica de Drew Hancock, que mostra um relacionamento que não é convencional e revela o pior do homem. É perturbador justamente por parecer real. E ainda nessa pegada de relacionamentos, Hard Eyes, terror à primeira vista, romance slasher de Josh Brolin.
Olha, convide alguém que você paquera, tá? Pra ver esse filme agarradinho com você, porque é perfeito pra um date. No Dia dos Namorados, alguém com máscara de olhos de coração mata casais. E aí, quando colegas de trabalho viram alvo, a dupla, que na verdade não está namorando, vai precisar desenvolver uma boa dinâmica de companheirismo para se salvar. Falando em salvação, tem umas obras por aí que estão mexendo com a fé da plateia. Heretic, Herege, terror com temática religiosa de Scott Beck e Brian Woods. Um esperto anfitrião desafia a fé de duas missionárias. O embate intelectual afiado se torna perigosíssimo para as mulheres, que vão necessitar botar todas as habilidades para jogo se quiserem ser salvas. E não tem como discutir fé sem lembrar de Sinners, Pecadores, terror sobrenatural de Ryan Coogler. É uma obra encantadora que se passa nos anos 30 e é repleta de música e poesia visual, além de ser capaz de acelerar o seu coração, tal como em Opus, terror psicológico dirigido por Mark Green. É uma produção da A24, ou seja, é um filme fora do normal e foca no retorno sombrio de uma estrela pop e a atmosfera é bem de paranoia, que lembra muito o excelente Blink Twice, Pisque Duas Vezes. Mas se você prefere agonia pesada, crescente, o próximo é Mestre em Desconforto, La Mesita del Comedor, A Mesa de Centro, terror psicológico de Kaji Cassas. Um casal, um bebê em uma mesa protagonizam uma sucessão de situações desconcertantes e tensas. É um filme simples, realista e agoniante. Os diálogos sustentam o filme sem precisar de efeitos visuais e o final é bem fechado, então provavelmente não terá continuação. Apesar que alguns filmes ganham uma sequência do nada, né? É o caso do The Black Phone 2, Telefone Preto 2, drama assustador de Scott Derrickson. De verdade, ele consegue ser muito melhor do que o primeiro, porque ele amplia a mitologia sem repetir a fórmula. Então é uma continuação de respeito. E seguindo na linha de quem supera o original, The Hand That Rocks the Cradle, A Mão que Balança o Berço, suspense com terror psicológico da cineasta mexicana Michelle Garza Cervera. É um remake que o tempo exigiu. A motivação da babá vilã aqui é muito mais profunda do que a versão de 92, que eu já curtia bastante. Until Dawn, Noite de Terror Slasher de David Sandberg, que adapta o jogo do mesmo nome perfeitamente. E o truque de ter várias vidas permite mortes frequentes sem que a gente perca o vínculo com as personagens. Lembra muito o Happy Death Day, A Morte te dá parabéns, mas com um foco total no terror. E aí, caminhando rumo à reta final da lista de favoritos, 3 filmes de narrativas excelentes. The Long Walk, A Longa Marcha, que é uma distopia de Francis Lawrence baseada em Stephen King, que conta um momento de jovens que ficam caminhando numa marcha infinita, num cenário político devastador. E aí você termina sem saber para quem torcer, de tão humanos que as personagens são. Weapons, A Hora do Mal, terror e suspense com uma pitadinha de humor, dirigido por Zach Cregger, que é um filme dividido também em capítulos, como outro que eu falei, qual era que é dividido em capítulos? A Vida de Chuck. Bom, enfim, só que esse é diferente, porque ao invés de contar a história de trás para frente, cada capítulo mostra a perspectiva de alguma personagem sobre o desaparecimento de crianças de uma mesma turma. E aí o último ponto de vista apresentado revela o que estava por trás de todo o ocorrido, e se será possível trazer alguma criança de volta. Bring Her Back, Faça Ela Voltar, terror dos irmãos Philippou, aborda luto e adoção de um jeito visceral. O sobrenatural assusta, mas a maldade humana é o que realmente choca. E por fim, eu não quero fazer um duelo, apenas contrastar 2 belíssimas obras clássicas que ganharam novas versões. Vamos começar com Dracula, A Love Tale, Drácula, uma história de amor eterno, um romance gótico dirigido por Luc Besson. Uma releitura épica de Bram Stoker, focada no apaixonado príncipe Vlad II, que se vê obrigado a conviver com um sofrimento aparentemente sem fim. Embora a melancolia seja muito presente, as imagens desse romance são quentes e a sua narrativa é dinâmica, inclusive com direito a cenas dançantes. Por fim, Nosferatu, romance gótico dirigido por Robert Eggers, baseado no plágio mais bem-sucedido da literatura. Apesar da história ser praticamente a mesma do Drácula, Nosferatu me cativou por ser mais gótico que romântico. É um filme sério, gelado,
melancólico, silencioso, de narrativa lenta e sombria, sem espaço para alívio. E aí, o que você achou da minha lista? E qual filme você adicionaria a cada categoria? A gente se fala. Até a próxima!